adoração, no qual nós temos ao Senhor. E tudo isso ele não se limita a essas 4 paredes, mas ela vai muito além. Ela vai além desse templo, mas é a nossa vida como forma de adoração ao Senhor. A adoração ao Senhor não está regrada das 8 às 10, nas terças, nas sextas ou nos domingos, mas a nossa vida em adoração, ela é constante, ela é 24 horas. Amém? Não estou dizendo que você não tem que vir para a igreja, pelo contrário, você tem que vir, porque daqui a gente é fortalecido juntamente com os nossos irmãos. A igreja, ela é a formação de muitos membros juntos que possuem um único objetivo: agradar, honrar e glorificar o nome do Senhor. Então é por isso que você está aqui juntamente com seus irmãos, para que vocês sejam fortalecidos na fé, escutando o clamor do seu irmão do lado. E é por isso que existe a igreja. A igreja é importante, é uma das bases mais fundamentais que nós temos nas nossas vidas. E ter uma vida de sacrifício e adoração ao Senhor é adotar um estilo de vida. É uma renovação contínua, é um sinônimo de renúncia, de corações quebrantados e de uma vida inteira dedicada em adoração ao Senhor. Não por aquilo que Ele pode fazer, ou pelas bênçãos que Ele pode nos conceder, mas simplesmente por aquilo que Ele é. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. E é por isso, porque Ele é o Rei, Ele é o digno, Ele é o glorioso, Ele é o poderoso, Ele é santo e não há outro além do Senhor. E esse é o nosso maior desejo. Uma coisa pedi e buscarei, que eu possa habitar na casa do meu Rei. Como eu disse, não nessas 4 paredes, mas habitar e construir um altar dentro das nossas vidas ao Senhor, para contemplar a Tua formosura e a Tua glória. E deixa eu te contar algo, Ele está aqui esta noite. Se entregue a Ele, nesta noite de culto ao Senhor, e que vocês saiam daqui transformados. Amém? Romanos 12:1 diz: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Aquilo que é vivo, ele é constante, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. E falar sobre sacrifício é falar sobre uma vida de adoração. É algo que o Senhor, Ele tem ministrado no meu coração. E a partir disso, de algumas coisas que foram acontecendo, que o Senhor me levou a esta palavra. E eu comecei a refletir sobre quando eu aceitei a Jesus. E contando um pouco sobre a minha história, eu já tive esse privilégio de nascer no berço cristão. Isso é um grande privilégio. Eu costumo dizer que eu amo estar nessa bolha. E eu pretendo continuar gastando a minha vida dentro dessa bolha. Só que, por mais que nós já estejamos, já tenha nascido dentro da igreja, existe um momento que nós temos esse encontro com Deus. E num culto, para aqueles que conhecem, lá na Pastora Valéria, na Quadrangular, eu tinha 5 anos, quando no momento após a palavra, eu entendi quem era Jesus. Eu tive esse conhecimento e entendimento de quem era Jesus. E foi com 5 anos.
Então não importa a idade. Pode ser o Murilo ali, ó, que tem 4 anos. Daqui a 1 ano ele pode ter esse encontro com o Senhor, ou pode acontecer hoje. Mas quando eu ouvi o chamado e respondi, eis-me aqui, os meus olhos brilharam para o Senhor. E eu entendi aquilo que Ele era. E naquele momento eu aceitei, porque eu ainda não tinha confessado a fé. Eu lembro comentando isso com a minha mãe, falava assim, mãe, eu lembro nitidamente, mas você lembra? Aí minha mãe falou, eu lembro de algumas coisas. Mas isso é muito claro. Eu lembro que eu estava com uma amiguinha no culto, e eu olhei para ela e eu falei assim, eu estou sentindo um negócio muito diferente. Eu falei, eu acho que é o Espírito Santo. E ela virou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, e ela disse, eu também estou sentindo. E quando foi no final daquele culto, a gente correu para a sala pastoral. Eu falei assim, eu vou, você vai comigo? Ela falou, eu vou. Então nós fomos. Eu cheguei para o pastor Stefano e falei assim, pastor, hoje foi uma noite diferente para mim. Eu senti o Espírito Santo. E eu me recordei que em nenhum momento da minha vida, grande vida de 5 anos, mas que eu não tinha ainda confessado o Senhor como o meu suficiente e único Salvador. E eu vim aqui, eu tomei esse passo de fé, e eu quero confessar a Cristo sobre a minha vida. E ele ficou muito feliz, porque nós éramos muito pequenas, mas nós fomos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez você não tenha os 5 anos, talvez você tenha seus 15, seus 30, seus 40, seus 70, 80 anos. Mas o que eu quero dizer, o Senhor, Ele está aqui. Peça para que Ele abra os seus ouvidos, para que você possa escutar, e mais do que escutar, sentir a presença dEle neste lugar. E a partir disso, não era mais o Deus da minha mãe, não era o Deus das minhas avós, mas era o meu Deus, e eu queria conhecer esse Deus. E ao longo dessa jornada eu encontrei a satisfação que nada nessa vida pode dar a nós. O amor maior do mundo, o amor que excede todo entendimento, o amor que transforma, o amor que cura, que toca e que liberta também. E a partir então daquele momento eu consagrei minha vida ao Senhor, e hoje eu luto todos os dias para que Ele cresça e eu diminua, para que Ele apareça e eu desapareça. E não é fácil, porque nós somos carne, porque se nós fôssemos santos era só levantar a mão que o Senhor já puxava. E é uma jornada muito difícil. Mas assim como foi a introdução, nós estamos falando de Cristo, aquele que preparou o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, o nosso maior exemplo de que eu venci o mundo, e Ele conseguiu glorificar o nome do Senhor, e Ele foi para junto do Pai. E eu quero te dizer algo, vale a pena servir esse Deus. Esse Deus da sua mocidade, da sua velhice, vale a pena. Vale a pena cada minuto gasto em adoração ao Senhor, sem sair toda hora para ir no banheiro. Em caso de necessidade, vale a pena dar uma segurada e sentir este 1% que nós temos acesso. Porque aquilo que o Senhor Ele tem para nos revelar em sua glória é muito maior. Vale a pena deixar o celular de lado na hora da palavra. Vale a pena chegar no horário e não ter pressa para sair. A gente até brincou quando o pessoal começou a ver que eu estava aqui fazendo as coisas
da ministração, falei, acho que hoje é vigília. Mas é nesse prazer que nós temos que estar apegados e agarrados, é não ter pressa para sair, porque nós estamos na casa do Pai, e Ele está cuidando daquilo que está lá fora, que leva o nosso nome. Vale a pena olhar para Cristo e não para homens que são falhos. Vale a pena sacrificar as nossas vidas. Vale a pena abandonar os prazeres momentâneos deste mundo para gastar esta única vida, esse único fôlego de vida que o Senhor nos deu, desta vida inteira no altar de Deus, nos preparando para um dia vivermos a promessa de cantarmos junto com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Cordeiro, e toda a terra ela será cheia da sua glória. E agora, finalmente, entrando na palavra, eu não estou muito bem da garganta, então eu vou ficar toda hora aqui, tá? Mas fiquem focados. O tema dessa noite é Até que o Senhor venha. E eu gostaria de dividir em 2 aspectos e momentos sobre quando nós falamos até que o Senhor venha. E trazendo isso, o Senhor Ele me levou a pensar sobre a questão de até que o Senhor venha em forma de provisão. Então, nesse momento de angústia que talvez você esteja vivendo, sobre essa busca a Cristo, confiando nele, no Deus da salvação, aquele que ouve o nosso clamor, e reconhecer e viver o significado de: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele vem. Essa é a promessa que nós devemos estar agarrados, é de que Ele vem, pois Ele é o nosso sustento, e trata-se do cuidado constante de Deus enquanto aguardamos com fé a volta de Cristo. E no outro aspecto é sobre até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que Ele venha para buscar a sua igreja. Nós vivemos nessa expectativa de que Ele vem, pelo retorno de Cristo, nosso Salvador, buscar a sua noiva. E qual tem sido a sua preparação para este dia? O que você tem feito nesse momento de até que o Senhor venha? Qual é o clamor que está gritando no seu coração? E essa é a introdução, e eu gostaria de começar a parte de até que o Senhor venha em forma de provisão. Pensando nessa primeira jornada de quando nós não somos cristãos, a gente começa nessa jornada dessa provisão do Senhor, de entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, e nós voltamos os nossos olhos totalmente a Cristo. Então, enquanto aguardamos essa promessa e a certeza da vinda de Cristo, eu queria trazer uma reflexão e abrir um parênteses aqui, porque o Senhor Ele me acordou e eu comecei a pensar na palavra, e vinha algumas coisas do meu trabalho, e aí eu fui tentando compreender, e eu trouxe de uma forma ilustrativa. Lá no meu trabalho, eu trabalho com saúde e no marketing, então vou fazer meu merchan aqui. Mas um dos serviços que nós mais temos dificuldade em traduzir e entregar o valor do produto, não é porque ele é difícil de entender, ele é fácil de entender, mas é difícil das pessoas aceitarem. E esse serviço ele se chama Atenção Primária à Saúde, ou seja, atenção aos primeiros cuidados da saúde, ou seja, os cuidados preventivos. E esse produto ele está inserido e é de forma gratuita para as empresas que contratam. Então ele fala sobre cuidar dos primeiros sinais da saúde, e ele é composto por um médico de família e um enfermeiro dedicado. Estão entendendo? Vocês vão entender, porque eu entendi, então vocês vão entender. Então, um médico de família e um enfermeiro dedicado.
Então é uma equipe especializada que é personalizada para cada indivíduo que possui esse serviço. E o Senhor, Ele diz que em tudo que nós fizermos, façamos para o Senhor. Então, em todo tempo, não é porque é das 8 às 18 o meu trabalho que eu vou deixar o Senhor de lado. Eu tento colocar Ele em todo momento. Então vocês vão entender, conforme eu entendi. Mas voltando ao Senhor, o que eu gostaria de ilustrar. Então nesse serviço, Ele basicamente, a gente leva a seguinte mensagem para o paciente. Porque acontece, viu? Ei, ao invés de você ir 20 vezes no pronto atendimento, vai ser cuidado de forma preventiva. Ao invés de você ficar indo atrás de várias especialidades, sentiu uma dor de cabeça, vai no neuro, sentiu uma dor no peito, vai no cardiologista. A gente está falando, vamos ter um cuidado preventivo antes do dia mal chegar. Vamos ter esse cuidado preventivo, vamos passar pelo médico, pelo enfermeiro. Aqui você pode monitorar a sua saúde, entender o que falta na sua alimentação, para ter esse cuidado preventivo. E não se tornar algo muito grave, essa doença crônica, uma diabetes. E a gente tenta dizer isso, e isso me fez refletir porque a gente recebeu um retorno de uma das empresas que falaram assim, as pessoas não veem valor nisso, não entendem, elas não estão entendendo. Eu falei, gente, mas como não? Como que não entende que tem que ter um cuidado preventivo para não ir 20 vezes no pronto atendimento? Né? Então, é mais do que só um serviço de saúde. É sobre esse cuidado que nós, muitas vezes, a gente não tem. De forma preventiva, não só na saúde, mas na vida espiritual. E era nesse ponto que eu gostaria de chegar. E eu acho que deu para entender que jovem, homem, mulher, Deus te deu Cristo para te salvar. Ele é o médico de família. E o Espírito Santo para te ajudar a se prevenir nos dias difíceis. Deus está dizendo, Cristo é o exemplo perfeito, que viveu uma vida aqui, foi levado ao madeiro. Ele é o exemplo mais claro que nós temos da vida, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu sendo carne como eu e você, você também pode vencer. Ele já deu o caminho para você. Ele já mostrou, não vai por aqui, vem por aqui. Eu já passei por essa aflição. Ele viveu plenamente, enfrentou tudo e venceu. Ele nos mostrou com a própria vida que eu venci o mundo e preparei o caminho. Sim, é possível viver preservando a fé no Senhor. Ele está alertando a sua igreja, chamando você para olhar para Ele e viver de forma preventiva e estar preparado para que quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós estejamos limpos, curados, sensíveis e encontre a sua noiva pura. Então, olhe para a cruz. Homem de pequena fé, povo teimoso. Por que se preocuparem em ir atrás de outras coisas, querendo a resolução rápida, simultânea dos seus problemas? Saldo negativo da conta, achando que algum aplicativo vai suprir a necessidade? Por que querer ir atrás de coisas que te deem mais satisfação de forma momentânea? Porque você acha que é pelas suas forças que tudo será resolvido? Tudo tem que ser do meu jeito, na minha hora, e eu vou fazer da forma que eu quiser. Talvez alguém esteja dizendo isso. Eu não consigo esperar o Senhor. Você tem consigo o Cristo que levou todas as suas iniquidades. Hoje não há mais condenação sobre a sua vida.
E é isso que nos basta. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E Hebreus 4:14 diz que, portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote, que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Ele é o maior exemplo que nós temos da vida. Portanto, não deixamos nunca de confiar nele. Em outras traduções diz: conservemos firme a nossa confissão. Esse nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele conhece aquilo que está no seu coração. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite com seu coração amargurado, ansioso, mas Ele sabe das suas fraquezas. Visto que Ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, as coisas não acontecem só com você. Entendeu? Não é só com você. Jesus, ele já enfrentou e ele venceu. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo de necessidade. E em 1 Timóteo 2:5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ele é o perfeito exemplo da vida. E é para isso que Cristo veio. É Ele que pode nos guiar nas nossas decisões, nos proteger dos perigos físicos e espirituais. Ele acalma os nossos temores. É Ele que enxuga as nossas lágrimas e nos enche de esperança. Então, para fechar esse primeiro bloco, olhe para Jesus. Ele é o plano perfeito. E Ele não nos abandonou. Ele deixou o Espírito Santo. João 14 diz, no 16, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele está aí com você. Lembra quando eu falei do altar? É sobre esse altar, onde o Espírito Santo Ele habita. Ele habita convosco e estará em vós para sempre. Para sempre. Continuando em João 16:8, Jesus continua dizendo: e quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Muitos lá fora ainda não creem no Senhor. Da justiça divina, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Há tanta coisa que eu ainda quero dizer, mas agora vocês não podem suportar.
Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará aquilo que Ele ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro, e Ele me glorificará e trará grande honra para mim ao mostrar a vocês a minha glória. Mas para que nós possamos entrar nesta glória, receber desta glória, para que essa glória seja manifestada, há um processo de santificação sobre as nossas vidas. Entenderam então quem é o Espírito Santo? O nosso Consolador, o nosso guia. E quantas vezes nós negligenciamos, recusamos esse benefício, que é um dos mais importantes que o Senhor nos deixou. Aquele que não nos desampara. E quantas vezes nós recusamos, não, eu não quero, eu vou agir pela minha força, eu vou agir pela minha decisão, por aquilo que está no meu coração, que é enganoso. Nós que somos tolos em deixar de lado as ferramentas preciosas em que o Senhor colocou em nossas mãos. E então o Senhor diz em Lamentações 3:21: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por nós não sermos completamente destruídos, a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. E grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dEle. Em outras traduções diz: essa é a minha porção, é o meu alimento. Por isso eu colocarei toda a minha esperança nele. Eu esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, que não colocam o Senhor no meio da situação, mas que coloca desde o início até o fim. Depois a gente sai reclamando: mas o Senhor não falou comigo, mas não colocou o Senhor no início, aí do que adianta reclamar depois? O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para os que esperam por ele, para aqueles que o procuram de todo o coração. Como eu disse, não é só no culto de domingo, não é só dentro desse templo, é em todo momento. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vocês estão muito quietos, gente. Aleluia. O Senhor, Ele está aqui. E Ele está dizendo que precisa ter essa entrega, precisa ter esse sacrifício, precisa ter essa busca constante no Senhor. E não dá para nós falarmos com alguém se não abrirmos a nossa boca, e até mesmo conhecermos alguém. É necessário essa busca em conhecer ao Senhor. Não o Deus dos seus pais, o Deus do seu amigo, mas o meu Deus, o Deus do Cleiton, o Deus da Amanda, o seu Deus. Jesus, Ele deixou todas as estratégias com a sua própria vida, preparando esse caminho, e deixou o Consolador, o Espírito Santo, que é o nosso guia. E quando nós lemos o início desse versículo que diz: quero trazer à memória, é sobre esse pedido ao Espírito Santo que nós devemos pedir ao Senhor em toda essa trajetória dessa jornada de vida, até que o Senhor venha. Pedir ao Espírito Santo: me traga à memória. Senhor, eu estou para tomar uma decisão muito importante na minha vida,
ela vai mudar a minha história, ela vai impactar pessoas ao meu redor, pessoas que eu amo. E Espírito Santo, me traga a memória, a sabedoria da palavra do Senhor. Eu não posso errar, porque a minha decisão tem que honrar o seu nome, e não para satisfazer o meu coração. Jesus, eu estou com desejo de pecar, meus olhos estão se fechando, a minha mente está sendo bloqueada, eu não consigo te ouvir, ela está sendo dominada pelos desejos carnais, imorais. Mas Jesus, Ele te deixou o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso viver para Cristo, estar em Cristo. Me traga à memória meu domínio próprio, para que eu não venha cair em tentação. Pai, eu estou sentindo as minhas forças indo embora, eu não aguento mais, me leva. A ansiedade, o medo, a insegurança da vida, ela está falando mais alto do que a sua voz. Espírito Santo, me ajude. Tu és o meu amigo fiel, o meu consolador. Me traga à memória a paz que excede todo entendimento. Aquieta a minha alma. Faz meu coração ouvir a tua voz. Deus da minha vida, parece que tudo vai desmoronar. Eu não tenho mais expectativa em nada. Eu não tenho recursos. Eu não vou conseguir. Tudo está tão difícil, tão incerto. Parece que nada vai dar certo. Eu não aguento mais meu emprego. Eu não aguento mais estudar. Eu não aguento mais te servir. O prazer está virando um fardo. Espírito Santo, me traga à memória aquilo que me dá esperança. A esperança da vida eterna ao lado do Senhor. A esperança da glória dEle. Da recompensa que não é sobre bênçãos materiais, mas é sobre a esperança de que Ele virá. E que lá no final eu quero ser reconhecida por aquela que confessou a fé, aquela que se manteve firme no meio das dificuldades, das adversidades, porque manteve juntamente com o Espírito Santo aquilo que me dá esperança. O Senhor, Ele tinha um plano perfeito para a humanidade, e você foi escolhido para ter essa vida firmada em Cristo. Uma vida totalmente entregue em devoção e adoração. Mas que, mesmo com tudo isso que o Senhor nos entrega, Ele nos pede um pouquinho mais. Que é sobre esse prazer de estar na presença do Senhor. Como eu disse no início, vale a pena. Vale a pena recusar os pratos do mundo. Vale a pena estar aqui. Mas para isso tem que haver a santificação por meio do poder que o Senhor nos deu através do Espírito Santo. Nós podemos e seremos santificados se nós nos arrependermos. Então, que nessa noite você possa se arrepender, para que você possa
não deixar que as coisas do mundo roubem a sua fé em Cristo. E foi para isso que Cristo, Ele sofreu no madeiro. E hoje nós temos livre acesso ao Senhor, porque o véu foi rasgado. Isaías 53, 1 diz: quem creu naquilo que nós anunciamos, a quem foi revelado o poder do Senhor. Aos olhos de Deus ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca, mas para nós ele não tinha beleza alguma. Não tinha nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia, por experiência, a dor e o sofrimento. Não foi em vão. Olhe para a cruz. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado. Nós não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha o valor que tem o Senhor para as nossas vidas. E quantas vezes nós recusamos esse favor? E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa do seu pecado, do meu pecado, dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. E quantas vezes nós deixamos nos corromper com essa maldade, por não estarmos atentos à voz do Espírito Santo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Mais para frente no 10 diz: apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sim a sua morte e o seu sofrimento. E mesmo com todo esse sofrimento que nós temos feito, quando a presença do Espírito Santo e de Cristo vem sobre as nossas vidas, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, qual o resultado daquilo que foi entregue no madeiro, que está sobre a sua vida? O que você tem resultado? Verá a luz e ficará satisfeito. Mas eu te pergunto, eu volto com uma pergunta: o Senhor ficará satisfeito com a vida que você tem levado? Até que Ele venha, o que você tem feito para agradar o Senhor? Através de tudo que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque Ele mesmo levará sobre si os pecados dele. Por isso, eu darei a Ele grandes honras. Por isso, eu darei a Ele grandes honras, e Ele dividirá os despojos com os fortes ou numerosos, porque Ele entregou a sua vida à morte e foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Deus nos ofereceu Cristo,
e o Espírito Santo para agir sobre as nossas vidas preventivamente. Então não tem desculpa para viver essa vida suja que nós vivemos. No dia da adversidade, nós esquecermos do Senhor ou só lembrar no tempo de adversidade. Não devemos buscar soluções temporárias ou confiar em nossas forças, mas em Cristo, o que é o único caminho para a verdadeira cura e redenção. E é sobre esse homem e sobre esse Espírito Santo que nós estamos falando. É sobre Ele, é tudo por Ele, é tudo para Ele. E a sua vida tem sido desta forma? Tem sido tudo por Ele, tudo para Ele, tudo sobre Ele? Não há nada na terra e nem debaixo da terra alguém que seja tão merecedor das nossas vidas. Você tem gastado com prazer a sua vida aos pés do Senhor? Por isso eu darei a Ele grandes honras. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Glória a Deus. Então, pensando nessa jornada da vida, sobre as adversidades, o Senhor, Ele nos pede que até que o Senhor venha, os nossos olhos estejam fixos no Senhor. E Ele pede: somente me adore, todo ser que vive louve ao Senhor. Até que o Senhor venha, eu vou clamar, e este é o chamado para a minha vida e para a sua vida. Ei, o mundo está desabando. Espírito Santo, traga à memória aquilo que me dá esperança, a esperança da recompensa da glória do Senhor, porque Ele virá buscar a sua noiva. E a minha única preparação, a sua única preparação é de nós estarmos limpos e o adorando em espírito e em verdade, pois é isso que Ele busca em nós, em nossas vidas. Sacrifício de adoração contínua ao Senhor. O altar de adoração somos eu e você, pois o Espírito Santo, ele já não habita mais em um templo físico, como nós dissemos. Ele está em nossos corações. E para que algo aconteça, para que a glória do Senhor venha sobre as nossas vidas e se manifeste, é necessário sacrifício. Estar aqui não deve ser um fardo, mas um sacrifício de amor ao Senhor. Não é um peso. Esse é o nosso maior prazer. Não adianta nós erguermos um altar ao Senhor se não houver o clamor. É necessário a busca. Para nós ouvirmos a voz do Senhor, é necessário que nós iremos em busca da voz do Senhor. Se não houver essa entrega verdadeira, não se trata apenas do sacrifício de vir à igreja, como eu disse, porque muitos acham que é um sacrifício, que nem deve ser, mas sim um prazer, ou também de realizar as suas obras, mas sim de uma vida de entrega constante ao Senhor. De um coração que se rende completamente. O verdadeiro sacrifício é aquele que vem do íntimo. É aquele que vem de coração puro. É sobre essa sensibilidade. E quando a presença vem, o que é que nós estamos fazendo? Esse tem sido o nosso maior prazer. Este é o processo que percorremos para um dia, finalmente, encontrarmos o Senhor. Esse é o caminho, o processo que nos conduz à recompensa por termos permanecido fiéis. Aonde está a sua fidelidade? Onde você tem se apoiado? Será que o Senhor
vai virar para você e falar: pode entrar. Com mãos limpas e puras de corações, como está a igreja do Senhor, a noiva. Estar em Cristo é estar plenamente satisfeito, mesmo com a resposta de não do Senhor, ou com o sim do Senhor. Mas é nessa satisfação que nós temos que estar, até que nada mais importe. Vamos ter aflições? Vamos ter aflições. Vamos ter adversidades. Claro que teremos. Não foi fácil para o Senhor. Não foi fácil para Cristo. Imagine para nós, que pecamos todos os dias e falhamos, mas a graça do Senhor é sobre as nossas vidas. Nossa perspectiva de vida, ela precisa estar centrada em até que o Senhor venha, eu vou adorar. Eu tenho que estar centrada nessa busca constante de escutar o meu Deus, o meu Jesus. Pode entrar. Quando estamos disponíveis a Ele, o Senhor encontra prazer em nós. E nós? Aonde nós estamos procurando e achando esse prazer da vida? Onde está a igreja disposta a estar continuamente na presença do Senhor? Onde está a igreja? Onde está o fogo queimando em nossos corações? Jovens fortes e corajosos que levantam a bandeira de Cristo em todo lugar. Onde está você, jovem, que não tem vergonha de dizer e proclamar a sua fé? Onde está esse povo que está disposto a carregar a glória de Deus e se santificar? Porque não adianta nós pedirmos a glória se não tivermos santificação. Aqueles que não perderem seus fundamentos em Cristo. Nós temos perdido nossos fundamentos em Cristo. Temos deixado as coisas do mundo entrar dentro da igreja. E falamos: nossa, que legal, maravilha, incrível. Vai atrair muitas pessoas. Nós não queremos atrair pessoas. Nós queremos atrair adoradores. Onde está esse povo que quer gastar a sua vida até que o Senhor venha? Que não perderam seus fundamentos, nem a sua essência em Cristo, mas que ainda preservam a verdadeira essência da adoração ao Senhor. Cadê o povo fiel que tem lutado para permanecer em Deus? 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. É nessa esperança que nós devemos colocar como alvo das nossas vidas. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Salmos 24, 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? O que você tem feito para permanecer no Senhor, no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Povo, igreja, jovem, disposição e sacrifício. Mateus 16, 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, aos seus desejos, às suas vontades, tome a sua cruz e siga-me.
Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Adoração não é somente um louvor que é entoado, é uma vida que vem agradar ao Senhor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O chamado para a igreja, Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Apocalipse 3:11 diz que é a promessa do Senhor: venho sem demora. Guarda o que você tem, guarde o seu ministério, guarde a sua adoração ao Senhor, para que ninguém tome a tua coroa. Não deixem ser roubados pelas coisas do mundo. Não deixe que aquilo que o Senhor te entregou como o bem mais precioso, que foi seu sangue, não deixe ser roubado. E uma igreja comprometida com a santidade. 1 Pedro 1:15 diz: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ele foi santo, e é para isso que nós fomos chamados. E até que o Senhor venha, nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, acreditando nas suas promessas, daquilo que Ele nos prometeu aqui nessa terra, mas colocando o nosso alvo de que nós um dia estaremos junto ao Senhor. E vale a pena, vale muito a pena. E Filipenses 3:7 diz: no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tenho nenhum valor. Nada tem valor além de Cristo. Ele é o nosso maior valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda. Pare de achar que as coisas do mundo têm que ser maiores. É tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Aproveite nesta noite, jogue tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, a estar unido com Ele. E eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé, aquela que você tem guardado, e eu espero que você guarde até que Ele venha. Da minha fé em Cristo, que eu sou aceito. Essa aceitação, ela vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Eu quero conhecer. Você quer conhecer a Cristo? Mas há um preço a ser pago. Você está disposto em gastar a sua vida? Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesma seja ressuscitada da morte para a vida. Não se esqueça das promessas que o Senhor
Ele tem sobre você. Ele não se esqueceu. Ele não é homem para mentir. Salmos 34, 1, já para encerrar. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Essa é a nossa missão. Salmo 146 diz: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Cantarei louvores ao Senhor Deus enquanto eu viver. Onde você tem depositado o seu tempo precioso? Nas redes sociais? Ou você tem colocado aos pés do Senhor? Onde está o altar que o Senhor pediu para nós construirmos? É mais do que uma canção. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. É uma decisão. Tem que ser uma decisão enraizada no Senhor. Eu vou clamar, eu vou gastar a minha vida, eu vou suportar as aflições, porque o Senhor, Ele é comigo. E toda a terra será cheia da sua glória. E por isso que nós levantamos um aleluia ao Senhor. Eu louvo ao Senhor com toda a minha vida. E o que você tem pedido ao Senhor? Bênçãos? Coisas materiais? Ou você tem pedido pelos céus abertos? Para que Ele venha novamente. Nós temos o livre acesso ao Senhor. O Senhor é mais do que bênçãos. Amém? Se coloque de pé.